gente está aqui para mais um episódio do O Podcast e nesse episódio a gente tem um candidato que pode mudar a sua vida. Fala aí, Antônio. Estamos esperançosos aqui, viu, Fabrício? Mas vamos deixar o próprio Pedro se apresentar para vocês aqui. Pedro, se apresenta para a galera aí, conta um pouquinho sobre quem é você para a gente, por favor. Maravilha, obrigado Antônio, obrigado Fabrício pelo convite. Obrigado. Bom, gente, eu sou Pedro Marcum, candidato a vereador, mas não qualquer candidato. Eu sou o primeiro candidato híbrido da história, um candidato com uma inteligência artificial, Alex. Eu criei a Alex, a primeira inteligência artificial legislativa, que é mais eficiente, mais transparente e mais econômica que os vereadores têm aí. A ideia é unir o que há de melhor da tecnologia para a gente criar uma política do futuro. Maravilha. Pedro, eu estava acompanhando muita coisa das tuas redes sociais, do teu plano de governo também, e até para a gente explorar mais o nosso assunto aqui, explica um pouco sobre a questão do híbrido. O que é o híbrido, para a galera também se contextualizar sobre esse tema, por favor. Fabrício, a ideia, quando a gente fala assim, vamos fazer uma vereança com inteligência artificial, né? Um político com inteligência artificial, nossa cabeça vai direto para Black Mirror, para aquele episódio do Valdo, o ursinho fascista. Então, a candidatura híbrida é uma forma da gente fazer de maneira ética e responsável o uso da tecnologia na política. Não dá para a gente delegar para a inteligência artificial o comando e o controle da nossa vida. Né? Assim, as regras da sociedade não podem ser dirigidas por um computador, por uma inteligência artificial. Então, o híbrido é a união da inteligência humana e da inteligência artificial. A IA entra com tudo que a gente sabe que ela faz de melhor. Capacidade de processamento massivo de dados, eficiência, economicidade, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a inteligência humana, no caso eu, continua sendo aquele que garante a ética, a transparência, a criatividade, a empatia e, acima de tudo, a responsabilidade por todas as decisões políticas. Legal. Uma coisa que eu achei legal, vendo até... Começamos a pesquisar bastante sobre você, é que a inteligência artificial, ela vai fazer parte do jogo de um jeito ou de outro. Né? As pessoas, os vereadores ou as pessoas que estão lá na política, nas campanhas, vão utilizar. Talvez o fato do que você está trazendo é dar luz para isso. Não, peraí. Ao invés deles usarem escondido, vamos dar a transparência do uso da IA? É um pouco desse objetivo, né, de realmente garantir que o jogo da IA na política seja mais transparente? Acho que é fácil de explicar. Você aí que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, você usa a inteligência artificial no seu trabalho? Tenho certeza que sim. Pelo menos a grande maioria. Você fala que você está usando para o seu chefe em tudo que você faz? Talvez não. Então, a gente tem dito que a inteligência artificial é inevitável, o futuro é inevitável. E aí a provocação é que isso já está dentro da política. Os gabinetes, prefeitos, secretarias, os assessores já estão usando inteligência artificial, só que eles não contam pra gente. Se você pegar o caso lá de Porto Alegre, teve um vereador em Porto Alegre, não sei se vocês acompanharam, escreveu uma lei com o ChatGPT. Essa lei foi aprovada pela maioria da Câmara. E aí ele contou para as pessoas que ele tinha feito com o ChatGPT. Mas ele contou porque ele queria aproveitar a mídia, ganhar um pouco de hype. Agora, ele podia não ter contado. E assim como ele podia não ter contado, eu tenho certeza que muitos vereadores, muitos deputados hoje estão fazendo política com o ChatGPT, às vezes a versão que nem paga, e não estão contando para ninguém. Qual que é o risco disso? Daqui a 4, 6 anos, a gente pode ter uma parte significativa da nossa produção legislativa feita de maneira sintética, com todos os problemas que a gente conhece, alucinação, viés, sem que ninguém saiba disso. Então, de fato, a ideia da Alex é colocar isso no centro do debate, da transparência e falar para você, cidadão, olha, eu estou usando inteligência artificial para fazer política, porque é melhor, mais eficiente, mais econômico, mas eu não quero te enganar. Em momento nenhum eu quero te enganar, porque eu quero que você tenha clareza do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e o que a inteligência artificial está produzindo para a gente. Legal. Em cima da Alex, que foi algo que é próprio teu, é do Pedro. Pedro Dayá é o acionista majoritário da Alex. Como que foi esse processo de criação? Como que foi o gatilho para pensar nisso daí? Conta um pouco para que a gente entenda um pouco aqui também.
Fabrício, acho que o acionista maior da Alex são vocês, são os eleitores e a sociedade. Na idade, a gente está fazendo um grande IPO agora, né? Boa. E vendo se, de fato, a sociedade está interessada nisso que a gente está ofertando. Mas a gênese, o começo da Alex, eu sou desenvolvedor, desenvolvo em Python, desenvolvo JavaScript, curto muito. Foi a ideia da gente fazer a melhor inteligência artificial legislativa do mundo. Então, ela tem toda a base da legislação federal, estadual e municipal, para aquilo que no desenvolvimento do sistema a gente chama de grounding, né? Para que a inteligência artificial não alucine. Então, ela precisa saber as leis brasileiras. Ela tem obras de referências que ajudam ela a construir posicionamento baseado em dados e evidências e não em achismos ou em vontades minhas, né? A ideia é que tudo que ela construa seja posicionado e referendado a partir de conhecimento científico. Essa é a promessa que a gente está fazendo a partir de um modelo e de uma tecnologia que é aberta e transparente para permitir que todos nós, eu e vocês, possamos acompanhar como a Alex está construindo esses posicionamentos. Então, essa é um pouco da gênese da Alex, que eu já venho desenvolvendo há mais ou menos um ano. Está numa versão alfa ainda, vamos assim dizer. Né? Dia 6 de outubro, depois da eleição, ela entra no primeiro RC, primeiro Release Candidate, e a gente vai ter 4 anos para desenvolver e fazer uma inteligência artificial legislativa que sirva não só para São Paulo, mas para o mundo todo. Você se colocou como um desenvolvedor e eu já vi em outros lugares você se colocou como um hacker, ativista. Conta um pouco a sua trajetória para a gente, porque foi até um pouco das coisas que motivaram a gente convidar aqui. A gente fala de Ways of Working, falando muito de produtos digitais, e você está criando um produto digital agora não para comercialização, não para as empresas, não para o banco, não para a venda de carro. Você está criando um produto digital para a população conseguir estar mais conectada com o poder público. Conta um pouco essa sua trajetória e como que você... O que você já fez? O que é esse hacker ativista que você se denomina? Né? Maravilhoso, Antônio. Eu sou, então, um hacker ativista. Tenho mais de 15 anos de trabalho no campo da transparência pública e da política. Eu comecei criando um grupo, um coletivo chamado Transparência Hacker. Então, a gente usava as habilidades hackers para promover mais transparência, para promover mais participação na política. A ideia lá atrás era meio... Se o governo não dá acesso para a gente às informações, a gente vai lá e toma, porque a informação é pública e o direito é nosso. E aí, desse coletivo que tinha programadores, acadêmicos, designers, desenvolvedores, jornalistas, né? Tinham mais de 120 pessoas no Brasil todo, que criavam ferramentas para aumentar a transparência, né? E, portanto, diminuir a corrupção, eu vim desenvolvendo uma série de projetos e produtos. Por exemplo, a gente escreveu uma parte da Lei de Acesso à Informação. A lei mais importante de transparência do Brasil, quando fala sobre dados abertos, foi a gente lá na Transparência Hacker que fez isso. Fizemos um hackathon na Câmara Municipal, no Congresso Nacional. A gente criou, dentro do Congresso Nacional, o Laboratório Hacker, o primeiro laboratório de inovação legislativa do mundo. Foi a gente que montou, tem lá no Congresso. Aliás, se vocês estiverem em Brasília, vale a pena ir só para ver uma plaquinha escrito Laboratório Hacker dentro do Congresso Nacional. Então, eu vim trabalhando com isso e me aproximando da política institucional. Em 2016, eu fui candidato com uma plataforma chamada Política Hacker, que tinha a ver com isso, hackear a política, entender como funciona o código da política para poder transformar ele, que é um pouco como decifrar as letrinhas da Matrix mesmo, né? Quando você aprende que a política é a nossa forma de codificar a realidade, você entende que você pode reprogramar a realidade a partir das leis. E nos últimos 5 anos, trabalhei como assessor de uma deputada, a deputada estadual Marina Elou, da Assembleia Legislativa, a melhor deputada da Assembleia Legislativa, trabalhando com participação, ensinando as pessoas como é que elas podem participar mais da política. E agora estou aqui, candidato a vereador, junto com a Alex, a primeira inteligência artificial legislativa do mundo. Cara, que maravilha, cara. É muito bom falar com você, de verdade, porque eu fico contente. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de frustração com a política. E aí a gente está num jogo aberto aqui, eu vou falar tranquilamente. Saber que existem pessoas interessadas em análise de dados e até no mundo de dados para tomada de decisão, é maravilhoso que isso esteja chegando na política. É verdade entender que a política está na era dos dados hoje, em 2024? Qual é a tua opinião sobre isso? Fabrício, eu queria muito que a política tivesse na era dos dados. Eu acho que a maior parte dos políticos segue mais interessado
nos seus próprios interesses do que em dados e evidências. Mas o mundo está na era dos dados. Sim. Né? Vocês que trabalham aí com way of working e pensam o mercado corporativo constantemente, sabem melhor do que ninguém que uma empresa que se guia a partir de dados e evidências vai performar mais e melhor do que aquela empresa familiar que ainda trabalha com o gut feeling, né? Com do dono lá centenário. A gente precisa ter evidências para criar políticas públicas mais sólidas. Então, muito embora eu acho que a política ainda não está convencida, vamos dizer assim, e que os políticos resistam e preferem fazer políticas que beneficiem aos seus próprios interesses do que políticas baseadas em dados e evidências, eu realmente acredito que é inevitável, que é tão melhor e o que a gente vai mostrar é tão mais qualificado do que o que a gente tem. Eu costumo dizer que a Alex é hoje melhor do que 70% da Câmara dos Vereadores de São Paulo. E assim, eu desafio qualquer um deles para a gente fazer uma prova, né? E ver quem que entende mais de lei, quem que entende mais das necessidades da sociedade e quem que pode produzir melhores soluções. Eu realmente acredito que essa inteligência híbrida, inteligência artificial com inteligência humana, pode ser melhor, mais eficiente, justamente porque está ancorada em dados e evidências. Como é que seria na prática, assim, né? Foi eleito e talvez explicar, talvez até antes de explicar na prática, o que é a Lex na prática, assim, na real, para quem está acompanhando a gente, talvez não consumiu algum conteúdo seu. O que é a Lex e como que ela vai funcionar na prática? Acho que reformando bem a minha pergunta. Você eleito, como que essa inteligência artificial pode ajudar a gente? Então vamos lá, o que é a Alex de maneira bem simples? Ela é uma inteligência artificial generativa, tipo um chat GPT, porém com experiência legislativa e de política. Ela entende as leis, ela entende os problemas da cidade. Então a gente acessa, por exemplo, a base do 156, Antônio, para saber em cada região da cidade quais são os maiores problemas reportados. Porque isso ajuda ela a contextualizar a informação para criar melhores políticas públicas. Isso é o que ela é e como ela funciona. Como é que a gente vai usar ela no mandato? A ideia é ela ter 3 interfaces. Uma interface é o futuro. E ela é na realidade virtual. Você pode botar seu óculos Quest, Super Power Apple VR e conversar com a inteligência artificial. Isso a gente está falando de futuro. Pouca gente tem acesso a isso no Brasil, mas aponta para o mundo, para um metaverso que mais dia menos dia vai bater na nossa porta. Uhum. Segunda interface, que eu chamo de Transformer, é uma que você vai conseguir ver lá no próprio gabinete e que a gente tem colocado dentro de um teatro, todas as terças-feiras, no Teatro Pequeno Ato, no centro de São Paulo, durante a campanha. Lá você pode conversar com ela. É uma interface conversacional com a vereadora. Mas a principal interface com o cidadão é a partir de um WhatsApp. Você consegue adicionar ela no seu WhatsApp e aí você consegue falar com essa vereadora, que pode fazer 3 coisas principalmente. Uma, análise e sugestão de projetos de lei. Então, ela vai te informar o que está passando pela Câmara, quais são os projetos que estão sendo debatidos, e você vai poder dar a sua opinião. Se você gosta, se você não gosta, o que você acha que pode melhorar, e essa é uma grande diferença, porque a participação social até então é joinha para cima, joinha para baixo, né? Gostei ou não gostei. A gente pode ter uma participação qualificada. Olha, eu acho que podia melhorar por causa disso, disso e daquilo outro. E ela pega todas essas informações, compila isso, referenciando quem mandou essas opiniões. A segunda, e essa talvez seja a grande transformação, fiscalização. Imagina que ela pode analisar todos os contratos e todos os convênios públicos. Fez uma compra o governo, automaticamente ela pega o extrato desse contrato e analisa para ver se tem alguma discrepância no preço, no prazo, se o fornecedor é ou não idôneo. E caso ela encontre indício de corrupção, ela automaticamente denuncia para os canais competentes. Hoje, no Brasil, isso é feito por amostragem. Você tem lá 10, 12 servidores que ficam lendo um contrato ou outro para ver. E muitas vezes isso é balizado pelo interesse político. Se é do meu amigo, não vou ler com tanta atenção. Se é do partido do meu inimigo, vou olhar cada linhazinha. Alex não tem rabo preso com ninguém. Vai olhar todos esses processos. E, por fim, o que a gente chama de zeladoria, que é atender diretamente ao cidadão. Então, assim, estou aqui na minha rua, o postinho de saúde é terça-feira, está fechado ou falta medicação. Você manda para a Alex, ela vai encaminhar um ofício para a Secretaria de Saúde, para a subprefeitura.
alertando o prefeito daquele problema. Isso vale para poda de árvore, poste caído, buraco na rua, todas essas coisas que você já pode, na verdade, fazer se você conhecer um vereador. Só que, primeiro, nem todo mundo conhece. E mais do que isso, nem todo mundo consegue ir fazer essa fala. Imagina você ter no seu WhatsApp alguém que você pode mandar, ó, tô passando aqui, tem um buraco na rua. E isso automaticamente encaminha uma solicitação para a prefeitura. Deixa eu ver se eu entendi e até refrasear, e trazendo um pouco para as nomenclaturas que a gente está bem acostumado de jornada do usuário, né? Então, pegando o ponto que o nosso usuário são todos as pessoas ali, todos os munícipes que estão dentro da cidade, no caso de São Paulo, né? Eu sou de Santo André, então não vou poder participar desse processo, mas uma jornada desse usuário é quando ele tem dúvidas, ele quer entender o que está acontecendo, ele quer ter mais transparência. Então, ela conseguiria processar muito as informações e me dar essa transparência. Um outro é, porventura, se eu, sei lá, eu gosto muito da parte de tecnologia e queria saber mais sobre o que a cidade está falando. Então, ela conseguiria me munir muito de informação. Me parece que teve uma segunda jornada, que é uma jornada ao contrário. A hora que o governo quer saber a opinião das pessoas. Então, é um canal que seria muito fácil para fazer esses research, essas pesquisas que a gente fala. E poderia também ser uma outra jornada. Vi que tem um problema, como que eu comunico? Então, me parece que tem várias jornadas de usuário ali que hoje elas são analógicas. O fato de ser analógica, ela é muito cansativa e muito difícil. Automaticamente, ela tende a aproximar mais o governo da pessoa. Entendi direito? Acho que entendeu perfeitamente, Antônio. A ideia é, de fato, simplificar o processo de participação para que, ao mesmo tempo, porque a gente fala de pesquisa, mas é mais que isso, eu estou falando de coletar a inteligência coletiva e acreditar que quem sabe a melhor forma de resolver um problema, às vezes, é quem está na ponta. Então, mais até do que pesquisar para entender o que o eleitor está pensando, eu quero, de fato, porque, o que um vereador sabe? Uma pessoa lá sentada no seu castelo para elaborar um projeto de lei para a sociedade inteira. Então, ouvir não é só uma forma de pesquisa de opinião, mas é também coletar as melhores ideias para melhorar um projeto de lei que, no final das contas, vai regular a própria sociedade. Então, a gente quer super facilitar isso também porque eu acredito realmente que, se a gente simplifica esse processo e torna o processo de participação político mais divertido, mais prazeroso, mais rápido, a gente vai ter mais pessoas próximas da política. Isso aumenta o controle social, diminui a corrupção e, na verdade, retorna mais para a sociedade, né? A gente vai ter políticas públicas mais eficientes para todo mundo. Ela tende também a desburocratizar, se desenhada jornadas para isso, acaba também diminuindo a burocracia, que é onde também vaza muito dinheiro dentro, eu acredito tá? Não estou falando nada baseado em dados, estou falando mais como uma pessoa de campo aqui, tende também a resolver problemas burocráticos que a gente tem hoje, né? Para você resolver um problema, você precisa em 3, 4, 5 lugares, ela conseguiria otimizar muitas coisas, né? Sem dúvida. Acho que aí tem um outro lado, que é o uso potencial da inteligência artificial ou das inteligências artificiais para, de fato, melhorar a capacidade de entrega do governo. E aí, o papel meu como vereador não é só colocar a Alex em funcionamento, mas ajudar a pautar esse debate dentro do poder público. Porque não é só o legislativo que se beneficiaria da inteligência artificial. Todos os setores de governo podem e devem. Não sei se vocês acompanharam, o governo federal está aí com, finalmente, um plano nacional de inteligência artificial. Isso é uma ferramenta que pode revolucionar a gestão pública. Bom, se pode revolucionar a gestão privada e todos os mercados do mundo estão falando isso, né, a gente precisa trazer isso para a gestão pública com um olhar público, de como é que a gente beneficia a sociedade usando essa tecnologia tão transformadora. Eu vou fazer uma última pergunta só para emendar ainda, Fabrício, porque tá bom, vai lá. Desse jeito vai mexer em muito vespeiro, acredito eu. Eu, Antônio, particularmente, tenho uma grande desconfiança quando a gente está falando do meio público. E é totalmente sentimental, não tem dados nenhum, não me tirou, emocional. Então, gera uma certa desconfiança. Quando você traz essa transparência, traz essa desburocratização, traz toda essa potência da IA para o meio público, vai mexer em muito castelinho ali, não vai bagunçar um pouquinho, né? É difícil isso, né?
Eu espero realmente que sim, Antônio. Eu realmente espero que a gente consiga provocar disrupção nesse sistema tão envelhecido, tão apodrecido que é a política. Você fala que não é baseado em dados, mas no fim das contas né? A gente observa. É isso, tem estudos mostrando o quão corrupto e ineficiente é a burocracia em si. Então a gente precisa de fato transformar e dar transparência. Também, isso é pesquisado e provado, que com mais transparência a gente diminui a corrupção e aumenta a eficiência do sistema. Eu não tenho dúvida de que se a gente conseguir fazer o que eu estou me propondo a fazer, a gente vai provocar muitos castelos. E aí o que eu costumo dizer é que a transparência é ao mesmo tempo a minha espada e o meu escudo. É com ela que eu vou me proteger dessa corrupção toda e vou falar para todo mundo, olha, não me mete em esquema não, porque se me meter, a gente vai denunciar. Tá público. Né? E ao mesmo tempo a espada que vai ajudar a gente a desarmar esquema, porque a Alex vai analisar tudo. E é isso, e aí ela vai... Não é que ela... Veja bem, ela não é executora. Então, não é que a gente vai cortar a cabeça de quem... Mas ela vai identificar e denunciar para os canais competentes, mas também para a população. Todo mundo vai ver os indícios de corrupção que a gente identificar. Legal, cara. É muito, para mim, particularmente, é muito legal você existir, cara. De verdade. Obrigado pela tua participação aqui. Tá explodindo minha mente muita coisa, que o Antônio dominou as últimas perguntas. E agora eu vou dominar um pouco também. Pedro, eu acredito particularmente também que a genialidade ela mora na simplicidade. Quando a gente tem um podcast de maneiras de trabalho, a gente está conversando com muita gente, a gente pega empresas altamente complexas, outras mais simples, e entende um meio de trabalho que tudo está sendo meio que se baseando e sendo surpreendido e revolucionado pela IA. Tô vendo que a tua proposta de trazer a IA para o cenário político, ela é genial, de verdade. Assim, ela faz com que a minha mente, por exemplo, ela expanda muito no sentido dessa questão de transparência, de matar esses pontos que a gente tem desconfiança, de saber para onde está indo as coisas, porque hoje é difícil. Você já falou algumas vezes aqui, a gente está conversando, é muito difícil de saber quem é certo ou errado, bom ou ruim, na equivalência, não do bem ou mal, mas sobre o trabalho que precisa ser executado. Como é que tá as outras propostas tuas? Porque eu acho que é importante a galera te conhecer mais sobre a tua proposta de vereador, para entender sobre outras coisas que você está fazendo. O que mais você tem na tua mochila aí, na tua cartola de coisas legais? Legal. A gente construiu 4 propostas, que são propostas sementes, né? Como a gente está falando de participação, a ideia é que a gente pode construir muito mais ideias ouvindo coletivamente, usando a própria IA para isso. Mas a gente criou 4 propostas que eu acho que ajudam a exemplificar o potencial que a IA pode ter para transformar a política em outros campos. A primeira, de educação, chama Uma IA por Aluno, e a ideia é que a gente acredita muito que a gente precisa dar acesso às inteligências artificiais para não correr o risco de aumentar o fosso da desigualdade. Então, todo aluno de escola pública ou privada deveria ter uma inteligência artificial pública garantida, que seja pensada para fins educacionais. Então, ela é desenhada para atuar junto com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, para ajudar as pessoas, os alunos, a melhorar, ajudar também os professores a elaborar plano de aula. A gente tem uma outra chamada Showgolpe, e aí a ideia é que, se vocês forem observar as notícias, o crime do Pix, o golpe do Pix, já superou assalto à mão armada. Em volume de recurso, mas também em número de ocorrências. Todo mundo já tomou um golpe do Pix. Quem não tomou, está correndo o risco de tomar. Muitas pessoas já tomaram e ficaram só com vergonha de dizer. Eu mesmo já, várias vezes, quase caí, sempre quase, mas um amigo meu caiu. Então, a ideia do Showgolpe é que a gente não acredita que isso é uma responsabilidade do cidadão individual. Não sou eu que tenho que ficar esperto o tempo todo. É, antes de tudo, responsabilidade do banco. Porque o banco é a instituição que eu pago para proteger o meu dinheiro. Uai, aí ele me cobra R$14,90 para proteger o meu dinheiro? É um absurdo. Então, a gente criar uma regulação municipal que ajude a proteger o cidadão desse golpe e, ao mesmo tempo, amplie a educação, né, financeira e digital para evitar que a gente tome esse golpe, me parece importante.
A terceira é vacina na hora certa. A gente teve um desperdício brutal de vacinas, tanto da dengue quanto da Covid, porque a gente não consegue alocar a vacina para o lugar onde ela precisa. Isso é um problema relativamente simples para uma inteligência artificial resolver. Então, assim, destinar a vacina para o local adequado. E, por fim, bairro transparente, porque a gente acredita que na subprefeitura, no nível local, tem que ter um portal de transparência para que você saiba o que está acontecendo no seu bairro, no seu território. Isso tem que ser responsabilidade do poder público, garantir que você entenda as obras públicas que estão sendo executadas, os serviços de zeladoria, poda de árvore, tudo isso deveria estar acontecendo no nível hiperlocal. Legal. Quando você falou do IA por aluno, porque os outros me parece que tudo tem a ver com gestão, transparência, mas do IA por aluno, se pudesse explicar um pouquinho mais, porque você falou cada aluno vai ter a sua IA. Entram desdobramentos, né? Tem que ter acesso, talvez tem que ter um computador, tem que ter um celular. Não é nem o como, não. Mas qual é o impacto esperado com isso? Qual é a proposta com isso? Porque a criança vai mexer na IA, vai. Eu tenho... os meus filhos, eu vi e até certo ponto eu ensinei eles. Falei, você precisa fazer esse trabalho? Então você usa a IA. Ah, mas você não está ajudando ele a pensar. Não, o futuro é com o IA. Então estou ajudando ele a pensar dado a tecnologia do futuro. Por que eu vou fazer ele... Ah, mas talvez a professora do lado de lá não sabe usar IA. Então tem muitos alunos passando na frente. Então é delicado. Qual que é a ideia do uma IA por aluno, qual é o valor agregado que isso vai trazer, principalmente para as pessoas mais carentes, né? Antônio, vamos lá. Acho que eu sei que eu pareço um discurso repetido, mas assim, a primeira resposta é a gente vai precisar fazer uma consulta, ouvir professores, alunos, diretores para entender exatamente. Eu tenho uma pista de como é. Mas, assim, não vou te dizer que está pronto, porque antes da gente colocar isso em prática, a gente precisa ouvir muita gente e a própria Alex vai ajudar a fazer isso. Mas a pista que eu tenho tem a ver com o que você falou, assim. É inevitável. Não tem uma criança, não tem um adulto que vai viver sem usar uma inteligência artificial. Isso é inevitável. As crianças vão crescer com essa tecnologia. Então, é essencial que a gente tome conta desse processo para entender como a IA deve fazer parte do processo educacional formativo das nossas crianças. E aí, a primeira resposta que eu tenho, eu estou ecoando o dono da Khan Academy, que fez um TED Talk muito interessante, falando assim, quando veio a IA generativa, ele ficou deprimido durante 20 dias. Ficou em casa, não sabia o que fazer, ele viu, falou, acabou o meu trabalho, acabou o meu negócio. Até que ele percebeu, ele fala isso no TED Talk, que na verdade a IA generativa era tudo aquilo que ele queria quando ele começou a montar o Khan Academy, que para quem não conhece, é uma plataforma de educação online muito interessante. E aí ele criou o Khanmigo, que é uma IA especializada em educação que trabalha com o método socrático. Então, toda vez que você pergunta uma coisa para essa inteligência artificial, ela não te dá a resposta. Ela te traz uma pergunta que ajuda você a construir a resposta. Então, imagina que cada aluno de escola pública pudesse ter esse tutor particular que uma criança de uma escola privada vai ter, ou de alguém que tem condição. É isso que você faz, né? Seu filho está indo mal na escola, você que tem dinheiro, contrata um professor de reforço. O aluno de escola pública talvez não tenha esse recurso, passa a ter esse tutor particular. Mas eu vou além, e eu falo isso, e a galera fica meio arrepiada, mas tem pouca coisa que eu conheço que é mais Paulo Freireana do que a IA generativa. Por quê? Porque o Paulo Freire, uma das coisas que ele dizia, e vocês que não conhecem, vale conhecer, não tem nada de esquerdária comunista e tal, é um processo educacional bastante profundo, que está calcado na ideia de que você aprende de acordo com as coisas que você gosta, que está no seu entorno. Então, se você vai ensinar educação para uma criança que gosta de Naruto, se você fizer um problema de matemática envolvendo o clone das sombras, rapidinho ele aprende. E aí a generativa pode fazer isso. Faz para mim um problema de matemática com jutsu do Naruto para sexta série C, usando o conteúdo da BNCC. Pronto, ele formula um problema que não é Maria, João e Vitor compraram 5 balas na escola. Quem quer saber? Eu não gosto de bala, mas eu adoro Naruto, entende? Então a gente consegue criar um ambiente de aprendizagem
muito mais personalizado para que cada aluno consiga trabalhar a partir dos seus desejos. Legal. Legal, muito bom. E como é que tá a tua campanha? Quais os maiores desafios que você tem pego aí, andando, conversando com a galera e observando ao redor, mostrando tudo isso de coisa legal que você está contando pra gente aqui? Bom, acho que vamos lá. O maior desafio é sempre grana. Aliás, doarpara.com.br/Pedro para quem quiser apoiar. A gente faz parte da Rede Sustentabilidade, que é o partido com o menor fundo eleitoral. Fundo eleitoral que já é uma excrescência, mas os maiores partidos, o PL e o PT, para você ver que não é uma coisa de direita ou de esquerda, cada um tem 800 milhões de reais para distribuir para os seus candidatos. Então tem um monte de campanha rolando aí com 1,5 milhão, 2 milhões de reais. A nossa é muito mais modesta. Superado esse desafio, acho que na rua, o que a gente tem enfrentado? Primeiro, nem todo mundo entende essa proposta. Ela é uma proposta que muitas vezes é difícil de entender e quando eu explico, tem uma galera que fica com medo. Que eu não acho que é uma reação totalmente descabida, não. Acho que a gente tem que ter medo. Eu estou com medo quando eu faço essa proposta, mas eu faço com medo mesmo, porque, como eu disse, se a gente não fizer, não quer dizer que a inteligência artificial não vai acontecer. Né? Mas tem essa coisa do medo, da confusão, de não entender direito. Acho que isso é um grande desafio. Mas acho que mais do que isso, eu acho que o grande desafio que eu estou enfrentando nessa eleição, Fabrício, é o desencantamento. Né? A gente tem... As pessoas estão muito cansadas. Esses anos de polarização deixaram as pessoas muito, de um lado, belicosas e raivosas, e do outro, muito cansadas. Ninguém tem energia para ter esperança de que a política pode ser diferente. Então, a primeira quebra que eu preciso fazer quando eu encontro alguém na rua é, não, mas espera aí. Deixa eu te mostrar outra possibilidade, um outro imaginário de futuro, onde, quem sabe, talvez, você possa se reapaixonar pela política. Porque eu sei que você está de saco cheio. Eu sei que você, repetidas vezes, se sentiu frustrado, porque o seu voto parece que não serviu para nada. Você votou na esquerda, a esquerda te decepcionou. Você votou na direita, a direita te decepcionou. Você votou nulo e nada mudou. Então, criar essa possibilidade da gente retomar o deslumbramento pela política é talvez o maior desafio diário, cotidiano que eu tenho quando a gente vai na Paulista, quando a gente vai na Liberdade e a gente está falando com uma pessoa que está com pressa e eu preciso falar, para aqui um minuto, que eu quero te mostrar o futuro. O futuro, ele não é só inevitável, mas ele pode ser brilhante. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje. Legal, muito bom. Falou bastante palavras aí que me cativam aqui, né? Que eu também sou bem desiludido. E quando você está falando muito nessa linha da transparência, da aproximação e de unificar mais, né? A gestão pública com a gestão privada, com a população, no final, tudo é uma coisa só, né? Não deveria ter tanta discrepância e tanta desilusão. Eu e o Fabrício aqui, a gente tem opiniões políticas diferentes. E a gente já chegou até a ter leves discussões. Você fala assim, cara, como a própria rede social potencializa os dados que vêm para o meu celular e os dados que vêm para o celular dele. E às vezes acaba criando bolhas digitais e acaba criando esse cenário, potencializando esse cenário. Eu sei da índole dele, ele sabe da minha. A gente tem projetos em comum para levar coisas para a sociedade e acaba tendo essa... Então, o que eu achei legal é o fato de trazer luz para isso, porque isso está acontecendo. A rede social hoje ela já gera um impacto grande na sociedade e nas eleições. Eles devem estar utilizando a IA por baixo dos panos. Então, ou seja, vamos trazer luz para isso, vamos mostrar o que está acontecendo para a gente poder discutir um pouco mais as claras, né? Nessa discussão de utilizar a IA, aí você falou um pouco do medo. E aí eu na hora pensei, mas eu também tenho medo. E você falou, mas vamos com medo mesmo, porque se a gente não for, se for esperar o medo sair, a gente passa o momento. E aí eu cheguei a conversar com um amigo nosso que trabalha com IA em empresa. Eu falei, cara, dá uma olhada nisso aqui e me manda uma pergunta. E a pergunta dele foi, cara, o Fernando, muito obrigado pela tua pergunta. Sabemos que a IA pode ter vieses. Como garantir que esses vieses não influenciem negativamente no setor público, especialmente em algo tão delicado como educação, como saúde? Como a gente garante que essa ferramenta tão poderosa não vai talvez jogar contra, né? Fernando, muito obrigado pela pergunta. E acho que a resposta é, primeiro, a gente assumir que ela tem vieses e não
fingir que não existe isso aí. Então, sabendo que isso é uma questão e lidando com ela de maneira transparente, esse é o principal recurso que a gente tem para mitigar o desafio dos vieses, né? A gente está entendendo que a IA vai ter viés. Eu vou ler o que ela produz, consciente desse fato. A principal camada de proteção, como eu disse, é uma candidatura híbrida. Então, não é a IA que decide. A IA formula, publiciza, eu leio, mas eu tomo a decisão, né? Eu leio e vocês leem. A gente vai dar transparência para as contribuições que a inteligência artificial faz, para as formulações que ela faz. E vai ter momentos, talvez, que eu discorde. Eu falo assim, não, isso aqui não acho que isso aqui vai fazer bem para a sociedade. A gente vai publicar o que a IA pensou, publicar aquilo que eu decidi, e todos os cidadãos podem acompanhar esse processo e falar, opa, mas espera aí, eu acho que a IA estava certa, ou eu acho que o Pedro estava certo. Então, essa garantia da transparência é a principal ferramenta para a gente se proteger. Agora, tem outras, né? A gente colocar obras cientificamente comprovadas, né, bases de dados informacionais sólidas como base da inteligência artificial ajuda a mitigar. A gente tem, por exemplo, para ficar num exemplo bem folclórico, na economia, a inteligência artificial, a Alex, ela lê o Capital do Karl Marx, mas ela também lê Adam Smith, Thomas Piketty, Van Mises. Então, assim, a gente pode dar para ela diferentes correntes de pensamento, mais de esquerda, mais de direita, mais liberal, conquanto sejam fontes críveis, né, com aceitação da comunidade acadêmica e científica, essa pluralidade de ideias, acredito eu, vai gerar respostas mais interessantes, mesmo que às vezes ela vai trazer visões falando, olha, segundo Marx, o caminho é por aqui. Segundo Mises, o caminho é por aqui. Portanto, eu acredito que a gente deveria fazer isso, isso e isso. É isso, né? A gente quebrar um pouco essas bolhas informacionais e acreditar realmente que a soma do conhecimento humano pode produzir respostas mais complexas e sólidas. E provavelmente também ela vai te falar os pontos positivos e negativos de cada um, né? Ela não vai tomar a decisão, olha, se for por esse caminho, tem esse ponto positivo, esse ponto negativo. Essa transparência, acho que mas é legal quebra um pouco do viés. Pela experiência, né? Muita coisa que a gente vive hoje, pessoas já passaram e já escreveram, já estudaram sobre isso. Na medida que existe uma ferramenta que consegue analisar isso de forma rápida e dar essa condição da gente considerar isso no debate, eu acho que isso daí é sensacional. Para poder ter embasamento, né? Não estou falando isso da minha cabeça, eu li só um livro e acho que esse livro é o livro rei que vai reger tudo ao meu redor. Não, acho que tem mais condições da gente ter análise diferenciada. É isso que a gente faz bastante no mundo corporativo, né? Quando a gente conversa com gestores e pessoas donas de empresas e alto escalão, de ter uma gestão muito baseada em dados reais e saber processar dados reais, porque é muito da IA, é entendimento de dados. Você jogar a IA sozinha lá, ela faz pouca coisa. Né? É o que você alimenta ela, que faz ela nutrir ou não. Nessa linha, Pedro, de inovação na política, eu vou explorar um pouquinho você aqui. O que você vê de futurologia na política? Assim? O que está no teu radar? O que vai surgir? Quais são as tendências de inovação para a política, na tua opinião? Eu acho que eu vou explorar dois cenários aqui. Acho que um cenário que a gente está vendo que tem a ver com a tiktokização da política, né? Uhum. É essa política que ela também é influenciada por uma inteligência artificial, que são os algoritmos de recomendação. Né? Isso é uma tendência, infelizmente, a gente está vendo isso no mundo todo. Então, políticos, que é o que eu chamo da bancada do TikTok, e eles votam ou deixam de votar, produzem política pública a partir do que o algoritmo diz que vai dar mais like. E é isso. E é tão louco que a gente tem, de novo, gente de direita, gente de esquerda. Assim, o corte não é ideológico, né? Essa Sim. política voltada para o TikTok, para a atomização do conteúdo, memética, né? Tudo é meme, tudo é engraçado.
enfim, a cadeirada no Pablo Marçal vira uma efusão de memes e é desesperador, né? A gente ter essa política tão simplória, tão efêmera, em que o importante é a risada do hoje ou do amanhã, é uma política do espetáculo. Infelizmente, eu acho que isso é uma tendência, tá? Que vai fazendo a política ficar mais espetacular e menos efetiva. Na contramão dessa história, me parece que tem um pouco isso que a gente está trazendo, que é, será que a gente consegue garantir mais eficiência para as políticas públicas a partir do uso de dados e evidências? Porque isso vai garantir uma política de melhor qualidade. A gente tem visto alguns experimentos disso. Em alguns setores do mundo, o Japão tem experimentado com inteligência artificial para a produção legislativa, o Reino Unido tem experimentado, e eu acredito que a partir dessas experiências, quando a gente vê o resultado final, né, e o resultado final é o quê? Melhoria de vida da sociedade. Está melhorando? Ou está melhorando só para alguns? Né? Eu acredito que se a gente conseguir uma política que melhora a vida para todo mundo, isso tende a ser melhor no longo prazo. Legal. Teve uma vez que eu estava, né, a gente estava fazendo uma implantação de um sistema e aí, aplicando a GMUD, a gente tinha que ficar até de noite esperando ali a aprovação. Estava eu e uma funcionária. E a funcionária falou para mim assim, ela contou a história dela, ela já foi deportada, a família dela foi deportada anos atrás, então ela defendia uma linha ideológica e eu defendia a linha ideológica totalmente ao contrário. Num papo super amigável, a gente, né, falei, me explica a tua linha ideológica. Não, faz sentido, porque se a máquina for assim, assim, assado, é melhor para a população. Aí eu falei, mas olha a minha linha ideológica, se acontecer isso não é melhor para a população? E ambos chegamos à conclusão que ambas as linhas, se aplicada da forma correta, com a moral correta, ela ajuda a população. Mas o que a gente vê muitas vezes por aí são ambas as linhas distorcidas por uma moral baixa, aonde, no fundo, eu não estou preocupado com a população. No final do dia, eu não estou preocupado se vai chegar comida lá na ponta, eu não vou estar preocupado. Eu estou preocupado com a minha reeleição, eu estou preocupada. Como que você vê essa questão, né? País que tem maior número de, não sei se é o maior número, mas o número de corrupção extremamente grande, e você traz essa pauta da renovação, você traz essa pauta da transparência, você traz essa pauta da inteligência artificial, me parece que isso é algo que te incomoda e você está tentando até, de certo ponto, diminuir um pouco a desigualdade que a gente tem, né? Tá certo a minha leitura? Tá certíssimo. Eu acho que parte do desafio que a gente tem, vou chamar de problema, mas o desafio que a gente tem é que as pessoas estão muito afastadas da política. Então você vota e na maioria das vezes você esquece em quem você votou. Né? E isso faz com que aquele político precisa, dali a 4 anos, ficar correndo atrás de você, né? E te mostrando serviço para você lembrar dele. Mas isso também é inteiramente culpa dele, que ao longo desses 4 anos fez pouco esforço para mostrar para você o que é que ele está fazendo, o que ele está construindo, quais são os desafios, inclusive mostrando as fragilidades, porque não é fácil. Essa foi uma das coisas que eu aprendi nessa vida de sair da transparência hacker para entrar e disputar espaço na política institucional. Quando você quer ser um bom político, não é fácil. O sistema está corrompido. E é muito difícil você fazer mudança real. Agora, a gente precisa contar isso para as pessoas, abrir o jogo, compartilhar os desafios. Então, eu acredito de fato que uma ferramenta que garanta a transparência de maneira simples, com linguagem simples. Você pega o Diário Oficial para ler, ele é escrito de uma maneira que não é para você ler. Ele não é feito para você ler. E isso é proposital, é controle de poder. Então a gente precisa trabalhar com linguagem simples, contar para as pessoas de uma maneira que elas entendam o que a política está afetando na vida delas e o que elas podem fazer. Você vai numa audiência pública, é um horror. É um horror, você sai de lá frustradíssimo. Porque a impressão que você tem é que é só um jogo de cena. Então você vai lá, a pessoa não está interessada em te ouvir, o que você fala depois não vira nada concreto. E eu acredito que com o Alex a gente vai conseguir ampliar essa participação para que eu seja cobrado, para que as pessoas estejam próximas o suficiente para que elas me cobrem diariamente. Uai, Pedro, tu não falou que ia fazer? O que está acontecendo? Né?
Você não falou que isso ia ser desse jeito, que ia ser diferente? Por que não está sendo? E, ao mesmo tempo, eu poder contar com a força de todo mundo para falar, gente, eu preciso de vocês junto comigo. Se a gente vai elaborar uma lei, eu preciso que vocês opinem. Mas isso tem que ser fácil, porque as pessoas já têm os seus problemas cotidianos, sua carga de trabalho exagerada, chega em casa, tem que fazer comida, tem criança, tem cachorro, papagaio, periquito, todo mundo está no corre. Mas a gente precisa dividir melhor. Os políticos precisam dividir o poder, compartilhar o poder e empoderar as pessoas para que a gente possa fazer política de maneira coletiva. Até perguntar eu sempre faço a pergunta nas entrevistas que eu participo do que ambiente você espera encontrar. Você explicou um pouco de apoio, de ajuda da população, de talvez ajuda de pares lá dentro, de pessoas que provavelmente você vai converter para essa tua linha de raciocínio. Tem mais alguma coisa que você espera encontrar nessa questão de desafios e até de aliados? Como é que está isso na tua mente? Eu acho que quando a gente vai para perto do serviço público, é surpreendente, e foi surpreendente para mim descobrir, que nem todo político é corrupto e nem todo servidor público é vagabundo. Demorei para perceber isso, gente. Assim, tava lá, era hacker ativista e tal. Político, sou contra. Fuck the politics. E, ao mesmo tempo, servidor público, esse cara aí é um encostado, não sei o quê. Eu estive lá. Aí me aproximei e descobri que no serviço público tem um monte de gente com puta tesão. A pessoa tá ali porque ela quer realmente fazer o bem, construir uma sociedade melhor. E tá presa numa máquina que engessa, que deixa ele, vai drenando. Parece, para quem leu o Harry Potter, parece Azkaban. Você vai assim, fica os dementadores sugando a sua felicidade, a sua energia política. E aí você fica ali aquela casca. Né? Uhum. E os políticos têm, eles vão lá. É servir, é servidor público o nome do treco. Você está indo lá servir. Então, assim, descobrir esses aliados que estão ali, às vezes perdidos, às vezes encontrados, porém acabrunhados, e chamar eles para vir junto. Vamos fazer isso. É essencial para esse projeto dar certo. Então a gente precisa não só da força da sociedade, mas também da força de todos esses champions, né? Esses campeões que estão dentro da máquina e que são quem mantém a coisa funcionando. Porque funciona mal, a gente critica, é moroso, é isso, mas funciona. E só funciona porque lá tem pessoas muito afim de fazer funcionar. Legal. Mais um. Vou usar a tua especialidade de pessoa de tecnologia com IA e política. Muito se falou, pelo menos eu li, sobre a regulamentação de IA e de questões digitais. Você entende e queria a tua opinião que corre riscos sobre regulamentar ou não? É mais saudável de se regulamentar? Queria a tua opinião sobre esse tema. Eu acho que regulamentar a inteligência artificial é essencial. Tá. Eu acho muito, muito importante a gente regulamentar isso, porque é uma tecnologia muito poderosa, que pode causar problemas de difícil reversão se a gente não controlar. O desafio é o quanto a gente regulamenta isso, estrangula a inovação, né? E quem regulamenta entende do que está falando. A gente tem hoje 513 deputados no Congresso Nacional. Quantos deles sabem como funciona uma inteligência artificial? Putz. Pois é. Se tiver 5, é muito e eu não consigo nomear. Né? Pessoas que entendem de verdade, que vêm desse background, 0. Uhum. Né? Acho que, claramente, tem deputados que estão lá relatando o projeto que leram, estudaram um pouco para falar. Mas a grande maioria não sabe. Então, a gente precisa, primeiro, ter gente que saiba do que está falando. Né? Se não, é um risco. Eu acho que a autorregulação é um risco. Então, terceirizar para as empresas, né, para a raposa cuidar do galinheiro, é um risco. Me parece um papel do Estado a gente olhar para isso. Vai ter um debate, e não é um debate só do Brasil, ele é um debate mundial, né, mas acho muito importante. Gosto do modelo que a União Europeia tem começado a desenhar, que é você fazer uma classificação de risco. Então, você está fazendo inteligência artificial para fazer desenho, fazer coisas de baixo risco, beleza, está mais liberado, né? A regulação é mais soft e você não precisa de tanto tipo de autorização. Agora, você quer fazer uma inteligência artificial que opera drone,
que vai dar tiro em pessoa, que vai fazer profiling de pessoa, e isso pode levar as pessoas para a cadeia. Bom, a gente precisa de uma alta regulação nesse negócio, sob o risco de causar danos irreversíveis. Sim. Você prender uma pessoa erroneamente não é pouca coisa. Né? E a gente sabe que é onde o desafio, por exemplo, dos vieses mais pega hoje. Então, precisamos olhar isso com muita atenção e muita energia, e de maneira coletiva. Para isso, a gente precisa também ampliar muito a educação para a inteligência artificial. A gente precisa ensinar nas escolas, precisa ensinar para as pessoas, para que elas possam ter uma participação ativa e qualificada no debate e não ficar refém de quem sabe. Legal. Muito bom, muito bom. Pedro, a gente está chegando aqui na nossa reta final e a gente tem uma parte aqui, um quadro dentro desse bate-papo, que é qual foi o WoW de cada um, né? Então a gente está falando de Ways of Work, a gente faz um trocadilho aqui do WoW. Cara, abriu minha mente isso aqui, eu vou compartilhar o meu momento WoW, o Fabrício vai compartilhar o momento WoW dele, e aí se você tiver algum WoW dado essa conversa, você fica à vontade para compartilhar qual o teu foi. WoW, cara, fez muito sentido isso daqui. E para mim, você não falou explicitamente isso, né? Mas o meu momento WoW, eu falei, cara, hoje eu sou um representante da Scrum.org no Brasil. Então, trabalho direto lá com Ken Schwaber, que foi uma das pessoas que estava no Manifesto Ágil, que é sobre o desenvolvimento de software. Estamos buscando melhores formas de desenvolver software, de entregar um maior valor. E dentro dessa questão, sempre surgiu jornada de usuário, aumento de transparência das informações, principalmente levar as decisões cada vez mais para quem está na ponta, descentralização e cada vez mais os chefes virando uma posição de líder. E eu, cara, nunca tinha pensado, por que não colocar tudo isso dentro da política? Por que não colocar tudo isso dentro do órgão público? E acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo e deu esse ovo assim, cara, faz todo sentido. Por que a gente não deixa, aumenta a transparência para as pessoas, para os stakeholders? Por que a gente não consegue consultar mais os stakeholders? Por que a gente não consegue pensar mais em jornadas, em alta agregação de valor? E, cara, já explodiu, acho que foi 31. E tem meu apoio também, caso precise de alguma coisa nessa linha, principalmente de Ways of Work, de WoW. Acho que a gente tem que estar sempre tentando contribuir em coisas. Teve um segundo WoW aqui, que está só no pensamento aqui, quase vocês não ouvem, mas eu acredito muito que muita transformação vem, infelizmente, só após gerações. Né? As outras gerações saem para que novas gerações entrem e entrem com ideias diferentes. É um pouco do que, particularmente, eu estou tentando fazer aqui dentro do Ways of Work, dentro da empresa, né, que a gente tem, e senti um pouco nisso em você também, então tenho meus parabéns aí. Maravilha, cara. O meu momento WoW é mais emocional. Eu, particularmente, só voto em mulher no primeiro turno. E eu vou repensar um pouco nessas eleições, nesse tema, porque, de verdade, o que você está trazendo como proposta faz muito sentido com as coisas que eu acredito que me moldou como pessoa a partir do meu trabalho. Eu mudei muito o Fabrício pessoa a partir do trabalho, porque eu comecei a lidar com situações de trabalho, interpretando elas mais profundamente. O que você está fazendo, levando isso para a política, para mim faz muito sentido, que nem o Antônio trouxe. Por que não? E por que não logo? Porque a gente está precisando dar uma nova cara, a gente está precisando dar credibilidade, a gente está precisando... O ponto que eu falei da genialidade está na simplicidade. Simplificar e desmistificar as coisas. Uma das coisas que a gente acredita na empresa que a gente tem é de desmistificar. Putz, as empresas são sempre muito complexas. Não, cara, não precisa ser complexo, porque talvez isso era para se prender e gerar o poder. A gente quer fazer um trabalho mais simples e que você tenha mais tempo para viver sua vida, porque é isso que importa, porque passa muito rápido isso tudo. Então, de verdade, meu momento WoW foi esse. Assim, vou rever um princípio que eu tenho aqui nessas eleições, porque eu curti o contexto todo que a gente falou aqui. Parabéns, cara. Obrigado mesmo. Você tem algum momento WoW, assim, algo que a conversa trouxe para você que vale a pena compartilhar aqui? Vou compartilhar com vocês um momento WoW. Acho que talvez não venha especificamente dessa conversa, mas acho que vale compartilhar. Quando a gente fez o evento de pré-lançamento, Alex, ela é uma inteligência artificial, ela fala. Né? E quando eu estava no palco e ela falou pela primeira vez com um grupo de eleitores, eu converso com ela todo dia, a gente conversa muito. Mas quando ela falou,
um grupo de eleitores, para mim foi um momento wow. Porque eu me dei conta de que isso não é uma brincadeira. Isso é muito sério. É muito sério, porque a inteligência artificial é inevitável. Ela vai transformar tudo, ela já transformou tudo. Ela vai transformar a política de uma maneira muito profunda. E a gente tem uma janela de oportunidade muito interessante, que é desenhar como a gente quer que essa transformação seja, colocando as necessidades humanas no centro dessa discussão, em vez de ir a reboque da tecnologia. Muitas vezes a gente está a reboque do desenvolvimento tecnológico. Então, quando eu percebi isso, eu falei, olha, se a gente eleger a Alex, ela será a primeira inteligência artificial a ocupar um cargo político na história do mundo. Do mundo inteiro. A gente vai entrar para a história aqui nessa sala. Porque é isso, sabe? É a cachorrinha Laika, que foi a primeira cachorra que foi para o espaço. É. Alguém conhece o nome da segunda cachorra que foi para o espaço? Ninguém conhece. Mas todo mundo sabe o nome da primeira. Então, assim, Alex talvez não seja a melhor inteligência artificial da história, porque ela é a primeira legislativa. Mas ela vai ajudar a desenhar o futuro dessa relação entre as inteligências humanas e as inteligências artificiais. E eu acredito realmente que se a gente conseguir imprimir nesse amálgama, nessa junção, uma ética positiva para a gente, que amplie a participação do cidadão, a gente pode, de fato, ter um mundo menos desigual. A gente falava aqui, gente, antes de entrar aqui na sala, a gente estava falando um pouco de desigualdade e de como tem um risco muito grande dessas tecnologias ampliarem a desigualdade. E é verdade, se a gente não fizer nada, existe um risco da inteligência artificial aumentar ainda mais a desigualdade. Mas se a gente fizer alguma coisa, e a eleição é esse momento, a gente também tem a possibilidade de trabalhar para diminuir a desigualdade, para dar mais acesso para as pessoas e para equalizar mais o campo. Então, eu acho que, assim, de repente se dar conta de que a gente faz parte desse processo de transformação, para mim foi tipo, uou, que época para estar vivo. Dá um medo danado, mas ao mesmo tempo dá um tesão danado pensar que a gente pode mudar o mundo que a gente está vivendo. Legal. Maravilha. E como você falou, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, porque mesmo esse processo não estável, mesmo esse processo ainda precisando de evolução, a evolução só vem na prática. E é melhor isso às claras do que, né, não às claras, como deve estar acontecendo hoje. Pedro, quem quer saber mais sobre você, quem quer entender um pouco mais, se puder... Como é que a galera te encontra, pode compartilhar aí. Compartilhar acesso, informação e um último recado para o nosso público. Primeiro, Antônio Fabrício, muito obrigado pelo convite, por abrirem esse espaço para a gente falar de política, né? Vocês mesmo falaram algumas vezes do quanto que isso é difícil, delicado, que as pessoas não... Né? Assim, então, que bom, essa coragem de falar de temas difíceis, ela é importante para a gente transformar. Para continuar falando comigo, com o Alex, para a gente continuar essa discussão, lex.tech.br, lá tem todas as informações, nas redes sociais, @pmarcum, vocês também me encontram, LinkedIn. Eu estou aí na internet, estou super disponível e toda terça-feira no teatro durante a eleição, depois não sei como vai ser. Vocês também podem encontrar a gente no Teatro Pequeno Ato às 7 da noite. É uma excelente oportunidade para conversar ao vivo com uma inteligência artificial. Muito obrigado pelo convite e obrigado a vocês que estão aí nos assistindo, escutando. É um prazer estar aqui compartilhando essas ideias. Boa. Gente, a gente encerra esse episódio de hoje pedindo para todo mundo curtir as nossas redes sociais, acompanhar a gente também, colocar seu comentário, colocar o comentário que for. Vamos fazer movimentar, até para a gente dar um feedback para o Pedro, para todo mundo que está ajudando a gente aqui no podcast. E é isso daí. Obrigado e até a próxima, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.